Uma excelente tarde a todos, meu nome é Lipe, sejam muito bem-vindos ao canal Diferentão. Histórias e mais histórias, histórias que muitas vezes vão além da nossa imaginação. Após a vinheta, uma nova história irei lhes contar. Histórias, as histórias, não? Coisas infinitas. Até que chegam uns momentos assim, eu não sei de vocês, que é uma história que a lista que vai dando uns tilt na lista aqui, fica complicada a coisa. Eu não sei se eu já comentei com vocês, é o seguinte, eu não sigo o roteiro, tá? Tipo, literalmente, tá ligado? O que eu procuro fazer é fazer a introdução de vocês, manter a vinheta, e depois da vinheta eu falar como a história eu vou contar. Mas assim, eu não tenho, literalmente, é verdade isso que eu falo pra vocês, eu não tenho assim um escrito do que eu vou contar pra vocês, do que eu vou fazer, do como eu vou fazer. Tipo assim, tá ligado? É na improvisação e na raça mesmo. Então eu não só falo cada abobrinha aqui, que pelo amor de Deus, depois não percebe. O lado legal de tudo isso é o seguinte, é que assim, o lado bacana do Diferentão em si é que ele abre um portal gigante, né, de várias coisas, de várias histórias que a gente pode estar aí contando, inventando e enfim fazendo um monte de coisa. Histórias e mais histórias. Mas, dito isso, vamos pro que nos interessa. Já ficaram 1 minuto e pouco aguentando me encheção do saco mesmo. Vamos lá. A história de hoje é a seguinte, cara, é uma história meio assim. Alguns vão gostar, alguns acho que vão querer me zoar, mas é a vida. Como que eu falo pra vocês assim, peraí. Lembrei. A história de hoje é uma história de terror, cara. Ô, é louco. De medo. Ainda bem que tá durante o dia, que daí eu... Mais ou menos. Quando eu era criança, meu pai vivia contando histórias de terror pra nós. E aqui fora da minha... Aqui onde eu moro, nós temos a casa. Minha casa que é a casa principal. Tem a garagem. E tinha um quartinho. Já não tem mais, né? Já não tem mais nessa dessa parte. Mas tinha um quartinho, era um quartinho tão grande assim, que tinha passarinhos. Vários passarinhos. Né? Canário, periquito, os passarinhos. Vai passarinho, passarinho. Passarinho, passarinho. E aí, eu era criança, eu era bem pequenininho assim. E meu pai não estava muito bem, meu pai não havia se sentido, meu pai não estava se sentindo muito bem. E sobrou tudo pra mim. E eu vou ser honesto com vocês, eu não sou um ser humano muito assim, tipo, eu não maltrato bicho, mas eu também não sou muito adorador de bicho. Vou ser honesto com vocês, bem que assim. E aí eu, criancinha de tudo, meu, acho que eu tinha uns 10 anos. Nem isso eu tinha. Essa faixa mais ou menos, uns 10. Acho que até menos de 10. Essa faixa. E meu pai abandonou tudo isso. Meu pai simplesmente abandonou. E eu criança, peguei e entrei lá e comecei a cuidar deles, tratar deles e fazer o que tinha que fazer. Eu não sabia lidar com nada dessas coisas aí. E assim, muitas vezes dentro daquele quartinho aconteciam fatos lá que, só por Deus na causa. Vários fatos aconteciam comigo quando eu era criança que, se vocês passarem por isso daí, procure ajuda. Eu não procurei porque eu não tinha. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tinha apenas medo. E muito. Hoje eu já não tenho, honestamente dizendo para vocês. Eu tenho uma compreensão diferente das coisas, então... Bom, mas na época eu tinha muito medo. O que aconteceu? Vários fatos aconteceram comigo. Muitas coisas assim esquisitas, coisas tanto que eu não sei como eu vou contar para vocês, não sei se vocês vão conseguir entender isso. Muita coisa bizarra aconteceu comigo.
Muita. Eu acho que conforme eu for lembrando, eu vou contando pra vocês. E pra não ficar talvez esse vídeo muito longo, eu vou contando aos poucos. Se vocês quiserem saber mais sobre essas histórias, eu também for lembrando, vocês deixem no comentário, contem mais sobre essas histórias. Mas uma das histórias que aconteceu comigo foi o seguinte. Um dia tava assim, um dia de chuva, sabe? Quando escurece, fica tudo escuro. Tava tudo escuro. E eu tava lá na minha, sabe? Fazendo umas coisinhas. Ela tava lá pondo comidinha pros bichinhos, pondo aguinha pros bichinhos. E os bichinhos lá cantando, fazendo as barulheiras deles, fazendo as festas deles, fazendo uma coisa dele. E de repente, do nada, isso era normal da coisa, do nada fazia um silêncio assim. Horrível. Silêncio estranho. Nada demais. Vai ver que se assustaram com alguma coisa. Os bichinhos. Nem liguei. Enfim, nem liguei. Foi rato, alguma coisinha que aconteceu. Nem tchum. Mas beleza. Deixa pra lá. Aí começou a acontecer umas coisas meio estranhas que eu não sei explicar pra vocês. Eu, por exemplo, assim, eu punha um objeto em determinado lugar e eu fechava, trancava o quartinho. No outro dia esse objeto estava em outro lugar e ninguém entrou lá. Eu falava, alguém entrou lá, alguém mexendo em alguma coisa? Não. Alguém fez isso? Não. Estranho, mas eu deixei, tipo, eu deixei um pote de ração, pra vocês terem noção, um pote de 2 kg. Rato, caramba, nem bicho nenhum. O cara transporta um negócio desse de um lado pro outro. E várias coisas começaram a acontecer disso. Eu cheguei a presenciar várias vezes lá dentro desse lugar coisas sendo arremessadas, objetos sendo arremessados, literalmente arremessado. E eu corria lá para ver o que era, para ver se não havia caído, ou se não aconteceu alguma coisa, e não. Eles eram arremessados por alguma coisa lá que eu não entendo, não sei o que é. Sensações estranhas, calafrios. Mas isso tudo, eu era criança, então tudo fazia parte da minha imaginação. Nada demais. Até que um belo de um dia, meu pai falou pra mim assim, filho, meu pai vivia contando história de terror pra nós. Falou, filho, faz o seguinte, vai lá no quartinho e veja lá as coisas, vai lá de noite, porque tem Meu pai contava que tinha uma bendita de uma menininha que ficava aqui em casa, a menininha assombrava a gente, blá blá blá, aquelas coisas de... Aquela coisa de pai pra enganar a gente. Enfim, tinha uma menininha, a menininha ficava aqui em casa, a menininha gostava dos bichos, a menininha ficava infernizando a nossa vida. Enfim, foi o de noite, porque meu pai falou, né? Mas é criança, caramba. Uma escuridão desgraçada, vou perto do quartinho, escuto, sem brincadeira, uma cadeira de ferro, que tinha aqui na época, já não tem mais, mas uma cadeira de ferro sendo arrastada, com muita força sendo arrastada. E vem acontecer comigo. Que eu abri aquela porta, caramba, eu aqui ó, pernas porque caramba, camarada, sai vazadão. Cheguei na porta do meu pai fez o favor de fechar a porta, pra me deixar no escuro. Um trauma do caramba. Hoje já não tem. Mas é assim, foi um medão danado. E aí assim, com o tempo as coisas foram acontecendo, várias coisas ruins foram acontecendo. Eu chegava a ver coisas, muitas vezes eu cheguei a ver sombras, vultos, ou seja lá o que for aquilo ali. Cheguei a ver pessoas passando, de verdade, isso aí eu tô falando pra vocês. Eu cheguei a ver gente lá dentro do lugar, não tinha lugar, não tinha gente nenhuma lá, escutava vozes falando comigo. Não era ninguém. Eu tô de loucão mesmo, cara. Se vocês vivem essa vida aí, doidão. E aí, só pra finalizar essa história, eu cresci. Meus pais acabaram com os bichinhos lá, meu pai. Uma época meu pai falou, vou dar fim em tudo, deu fim em tudo, graças a Deus. Acabou com tudo. As coisas mudaram, eu fui pra faculdade, fui ter outra vida, fui ter outras coisas, e aquilo lá tudo acabou. E aí com o tempo eu cresci pra caramba. E assim, eu tive uma compreensão hoje, eu tenho uma compreensão muito diferente de tudo que aconteceu comigo.
Compreensão essa que guardo pra mim. Não é muito importante ele falar com vocês, porque não interessa. Vocês também acho que não... Não sei, se vocês quiserem saber, não é conta, mas não vejo motivo pra falar isso aí. E é isso, cara. A história ficou longa pra caramba. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe com quem você ama, compartilhe com quem você não ama. E ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. E tchauzão pra vocês. Se vocês estão passando por uma situação como essa, deixa eu só deixar uma dica aqui que falta mais alguns minutinhos. Deixa eu deixar uma dica pra vocês. Se vocês estão passando por isso, busque ajuda. Se vocês quiserem, busque até a minha ajuda. Tô aqui pra isso. Eu não sei. Bom?